Situação do coronavírus preocupa a Europa e o mercado financeiro. Camila Yunis. Ministros da saúde de países que fazem fronteira com a Itália se reúnem hoje em Roma para discutir a situação do coronavírus. Autoridades italianas estão em alerta após novas mortes relacionadas ao vírus serem confirmadas no país. A situação é mais preocupante na região da Lombardia. Cidades foram colocadas em quarentena e o governo local criou canais de comunicação para esclarecer dúvidas e receber informações sobre possíveis casos. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, negou falhas no controle da infecção, mas afirmou que fechar as fronteiras para conter o coronavírus teria sido inútil. É completamente ineficaz, completamente não sostenível. O agravamento do surto na Itália mudou a rotina em Milão e Veneza, onde muitos moradores passaram a usar máscaras. A situação também preocupa os turistas em Roma. Josué Merria veio da Guatemala e demorou até achar uma máscara numa farmácia da capital italiana. A terceira farmácia que pudimos encontrar. Não há motivo para retirar brasileiros da Itália. Não seria comparável essa situação, por exemplo, de Wuhan, não seria comparável essa situação, por exemplo, de Wuhan, comparar com brasileiros que estão em Milão, né, terem que voltar antes por causa disso. Agora, toda epidemia, ela é imprevisível. O Mundial da Saúde considera os novos casos de coronavírus na Itália, Irã e Coreia do Sul extremamente preocupantes. Segundo a OMS, não há motivo para pânico, mas os governos devem agir rápido e precisam estar preparados para uma pandemia. O avanço do coronavírus fora da China derrubou as bolsas pelo mundo nesta segunda-feira. Na Europa, as perdas no mercado acionário somaram 474 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, os principais índices tiveram pior desempenho em quase 2 anos. O economista Sérgio Valli afirma que os efeitos do coronavírus na economia global são incertos. A gente precisa ver agora se esse impacto, de novo, vai ficar só restrito na China de uma forma significativa ou esse vírus vai de fato se transformar numa pandemia e aí a gente vai ter outros países sofrendo de forma importante. Eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem hoje. Ficar só restrito na China de uma forma significativa ou esse vírus vai de fato se transformar numa pandemia e aí a gente vai ter outros países sofrendo de forma importante. Eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem hoje. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo não operou por causa do carnaval. Com o aumento de casos do Covid-19 na Europa e no Oriente Médio, o Ministério da Saúde ampliou para 16 o número de países monitorados por suspeita da doença. Alguém vem destes países para o território nacional, é importante que o profissional de saúde esteja atento àquelas definições que nós já alertamos. Febre, mais um sinal ou sintoma respiratório, como dificuldade respiratória ou outros sinais e sintomas respiratórios, e que tenha iniciado estes sinais e sintomas nos últimos 14 dias, a partir do momento que ele chegou no território nacional, com histórico de viagem para alguns desses países. O secretário de Vigilância em Saúde esclareceu que o Brasil não está impondo nenhuma restrição às viagens aos novos países sob vigilância. O único destino a ser evitado ainda é a China, epicentro do surto de coronavírus, onde mais 71 mortes foram confirmadas e o número de vítimas fatais pela doença chega a 2.663. E o impacto no mercado financeiro continuou nessa terça-feira. O principal índice, Thiago, da Bolsa de Tóquio despencou 3,3%, além de quedas menores em Xangai e na Austrália.